Vamos começar então a fazer a otimização geral do nosso site, começar a deixar ele pronto e adequado para SEO, para que ele apareça nos primeiros resultados de busca do Google. Bom, nós temos aqui o nosso site que a gente está trabalhando com ele, né? Depois que eu terminar essa sequência de aulas hoje, eu vou arrumar um pouco ele. A gente bagunçou ele todo nas últimas aulas, né? Que foi, colocamos lá um monte de banner, colocamos um monte de plugins, que foi para mim te ensinar, né? Várias técnicas. Depois eu vou pegar ele e vou arrumar ele um pouco. Mas vamos usar ele assim mesmo hoje. Então, o que a gente vai fazer? Otimização geral. Listei aqui 5 pontos de otimização geral. A gente vai fazer. Alguns deles nós já falamos um pouco naquela aula de WordPress de configurações. Vamos dar uma passada aqui então para relembrar. Primeira coisa é em configurações na parte geral. Título do site, tagline e hora. São 3 configurações iniciais que você precisa fazer. Então aqui, ó, configurações geral, na sua área administrativa, configurações geral. Aqui dentro, o que você tem que fazer? Tem que colocar aqui em título do site, o que eu recomendo aqui, ó, o nome do seu site. Pode ser o nome do seu site, tá bom? O nome dele. Seu site não sei, conquistafácil.com, é sobre relacionamento. Você registrou o nome do site conquistafácil.com. Você coloca aqui Conquista Fácil, o nome do site. Eu recomendo. Aqui em descrição, eu recomendo que você coloque alguma coisa assim que identifique o seu site. Eu recomendo que seja uma das palavras-chave principais do seu nicho. No caso aqui, o meu site é a História dos Blogs. Eu vou ensinar nele como criar um blog. Concorda? Esse é o nome do meu site. Eu recomendo colocar aqui essa palavra-chave principal. O que o seu site faz? Qual que é o ponto de valor principal do seu site? Se o seu site é Conquista Fácil, que é o nome, você bota aqui Conquista Fácil e aqui você coloca Como conquistar uma mulher. É a descrição central, o ponto de valor central do seu site, tá bom? Procura esse termo que você for colocar aqui, que ele seja uma das palavras-chave principais lá do seu nicho. Por exemplo, se o site for perderpesoagora.com, o nome do seu site, né? Você coloca ali na descrição como perder peso. Essa é uma palavra, lembra que a gente falou antes, headtail, uma palavra difícil de ranquear. Porém, a sua intenção não é ranquear o seu site agora. A sua intenção vai ser ranquear os artigos depois. Aí os artigos sim você vai trabalhar long tail, lembra? Como perder peso usando a dieta dos pontos. Eu falei sobre isso agora há pouco, né? Então, mas aqui no site você coloca o nome do site e uma descrição, um ponto de valor central do seu site. Isso ajuda no Google, ajuda um pouco no Google, mas ajuda o seu usuário que chegar no seu site identificar de cara sobre o que é o seu site e mostrar para ele que ele está no lugar certo. Tá certo? Então é isso aí. Segundo ponto, aqui é um ponto extra, até nem coloquei no mapa mental, mas eu gosto de explicar sempre, que é eu não gosto de deixar assim, ó, www. O nome do site. Eu gosto sempre de deixar sem o www, tá bom? Essa opção aqui, ó, a hora, é legal você colocar aqui a hora correta também do país que você tá. No caso aqui a gente coloca no Brasil -3. Isso influencia em algumas coisas na busca, né? Alguns tipos depende do nicho do site, tal, alguma coisa assim. Então deixa certo aqui, tá? Que é UTC -3, ok? Bom, é isso. E aí você clica em salvar alterações. O segundo ponto que você tem que fazer é nas configurações escrita. E aqui é você arrumar a categoria padrão. Então vamos vir aqui em escrita. E aqui é bem simples também. Quando você instala o seu WordPress, ele vem com uma categoria que é a categoria sem categoria. Lembra? Sem categoria. E o que você tem que fazer daí? Você tem que vir aqui em posts. Aqui em cima. Posts e categorias. E aí aqui, ó, vai ter aquela categoria padrão, que é a categoria sem categoria. Que é essa aqui, ó. Que é essa que eu botei assim, criar blog. Por que eu sei que é essa? Porque essa aqui eu não consigo excluir, ó. Tá vendo que não tem a opção de excluir? Essa aqui antes ela era sem categoria. Não sei se você lembra, a gente mudou isso aqui nas aulas de WordPress. Olha as outras que eu criei depois, ó. Excluir, excluir, excluir. E essa aqui não tem a opção de excluir. Porque essa aqui ela é a categoria, a que veio por padrão no WordPress. Não tem como excluir. E o nome dela era
sem categoria, lembra? E aí, o que eu fiz? Eu cliquei aqui ó, em edição rápida e mudei aquele sem categoria para criar blog. Então, o que eu tenho que fazer nessa primeira fase aqui? Colocar também, eu recomendo botar assim aquele ponto de valor principal. Lembra que eu falei antes, se o seu site era como conquistar, não me lembro qual foi o exemplo que eu falei antes ali, como conquistar rápido, eu acho, não lembro bem. E o nome e o ponto de valor do site que você botou lá na descrição era como conquistar uma mulher. Então eu recomendo que na sua categoria padrão você coloque como conquistar uma mulher, tá bom? Isso é uma configuração que não vai influenciar tanto assim em SEO, mas ele ajuda um pouco, mas principalmente ele ajuda para o usuário, porque quando você criar um artigo novo e você esquecer de colocar uma categoria nele, ele automaticamente cai na categoria como criar um blog, que foi o que eu botei ali, que é a padrão, tá certo? Que é a categoria padrão, tá certo? Então essa é a segunda alteração que você tem que fazer, aqui em configurações, escrita configurar a categoria padrão. Depois aqui em leitura, essa parte aqui é importante, ó, configurações leitura, você vir aqui ó, e deixar assim, ó, dois pontos de vista aqui, já expliquei antes, mas rapidamente, né? Se você quer que o seu blog, o que é o padrão de blogs, quando você digita o nome do seu blog, ele aparecer aqui os artigos mais recentes, você tem que deixar aqui nessa configuração a opção de seus posts mais recentes. Agora, se você quer que, quando você digitar assim o nome do seu site, ao invés de aparecer os artigos, apareça alguma outra coisa, como por exemplo uma landing page de captura de e-mail ou alguma coisa assim, aí você tem que mudar ali. Olha um exemplo que eu tenho aqui, é o Expert Dominante. Ó. Quando eu abro ele abre uma... Na verdade, esse exemplo aqui não. Deixa eu fazer um outro exemplo que é melhor. Aqui no Fórmula. Quando eu abro ele, olha o que acontece. Abre uma landing page para capturar o e-mail. Tá? Só que, e quando eu digito Fórmula/blog, aí sim abre a listagem de artigos, ó. Viu? Então, como é que eu faço isso? É através dessa opção aqui. No caso aqui, ó, a página inicial mostra os seus posts mais recentes, mas eu posso escolher uma página estática, ó, página inicial. Por exemplo, eu quero que a página, digamos que... Deixa eu pegar uma qualquer aqui, ó. Landing Page 2. Digamos que aqui seja a página que eu queira que apareça quando o usuário entra no meu site e que a minha listagem de artigos fique na página, aqui eu teria que ter criado aqui em páginas, adicionar nova, uma página branca, sem nada, sem conteúdo nenhum, só com o nome de blog, por exemplo, né? Criar uma nova aqui com o nome de blog, e eu escolheria ela aqui. No caso eu vou pegar a página sobre só para exemplo, mas se eu fosse fazer isso, eu criaria uma página aqui com o nome de blog, sem conteúdo nenhum, e escolheria aqui, ó, página de posts, colocaria na página blog daí, tá certo? O que vai acontecer agora? Meu site, quando eu abrir segredosblogs.com, ele vai abrir na página landing page 2. E para mim ver a listagem de artigos, tem que digitar segredosblogs.com/sobre. Claro que eu não faria isso, eu colocaria blog, criaria uma página com o nome de blog, né? Então olha o que vai mudar aqui agora. Tem os artigos, né? Fica olhando. Ó, foi lá para aquela landing page 2 que a gente criou antes. Se eu botar aqui agora /sobre, olha o que vai acontecer. Aqui sim ela vai listar os artigos. O mesmo exemplo que eu te dei ali com o meu site, tá? Mas eu gosto de deixar assim e deixar, vamos deixar assim por enquanto, ó, seus posts mais recentes. Se o seu foco é blog para vender como afiliado, que é o que a gente está fazendo aqui, então esse é o formato recomendado. Aqui, ó, número de páginas por número de posts por página. Seria quantos? Ele vai mostrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai mostrar só 7 aqui na página inicial e depois vai começar a criar uma navegação. Eu acho que entre 5 e 10 é um número adequado. Eu coloquei 7 porque não fica uma página inicial muito grande. Ele cria mais páginas aqui. Se eu tiver, por exemplo, 21 artigos, vai criar 3 páginas aqui. Se tiver 28, vai criar 4 páginas aqui. Ele vai criando conforme o número de artigos que eu tiver. Então acho que assim é o número adequado. Então é isso, configurar aqui da forma que você deseja. Se o seu blog for como a gente está fazendo aqui no nosso treinamento, que é criar um blog para vender como afiliado, eu recomendo que assim é o padrão. Assim é o padrão. Você pode depois, daqui a um tempo, testar, fazer que nem eu fiz ali, colocar uma landing page na página inicial para capturar o e-mail e colocar o blog em nome do site /blog, tá certo? Pode testar, mas por enquanto vamos deixar assim. E aqui 7 é o número adequado também, e aí depois clica em salvar.
Pronto, vou voltar aqui na página inicial. A próxima configuração, vamos olhar aqui no nosso mapa mental. Importante, né, aqui a explicação que eu acabei de dar. Aqui tem alguns exemplos, se você quiser ver depois sobre isso, de mostrar blog na página inicial ou landing page, você pode olhar ali depois. Aqui, ó, isso aqui é muito importante, ó. Essa opção aqui, ó, visibilidade nos mecanismos de busca. Na mesma opção, só esqueci de falar. Você não pode deixar isso aqui marcado, não pode marcar, nunca esquece disso. Se isso aqui tiver marcado, ele vai tentar não aparecer no Google. Então não pode deixar desmarcado. Às vezes por padrão, pode ser que na instalação ele já venha marcado, você tem que desmarcar, deixar assim, ó, desmarcado, tá certo? Discussão agora. Essa opção aqui de discussão não tem muito o que a gente configurar aqui, mas basicamente é configurar como é que vai ser os comentários. E o que eu recomendo que você faça? Que você coloque aqui, ó, permitir que as pessoas publiquem comentários em novos artigos, deixe isso daqui marcado. Que você marque aqui, ó, o autor do comentário tem que preencher o nome e e-mail, né? Quem for publicar o comentário tem que botar o nome e o e-mail para poder publicar o comentário. E onde é que tá aqui? Aqui, ó, o comentário deve ser aprovado manualmente. Recomendo que você marque isso daí. Depois a gente vai falar de um plugin chamado Discos, que é um plugin para melhorar ali os seus comentários, deixar os comentários mais legais dentro do seu site. Mas por enquanto deixa esse padrão aqui que já fica bacana, já fica legal, tá? Próxima configuração importante assim demais é os links permanentes. Não pode esquecer essa aqui, ó, links permanentes. Não pode esquecer, tá certo? Você tem que vir aqui, ó, por padrão o WordPress vem assim, ó, nessa opção aqui. Aí o seu artigo vai ficar assim, ó, quando eu clico no artigo, ao invés de aparecer segredosblogs.com/. Opa, esse primeiro foi aquele que a gente tinha feito antes, né? Em vez de aparecer o nome do artigo aqui em cima, isso aqui tem técnicas depois que a gente vai ver como configurar melhor. Em vez de aparecer o nome do artigo aqui em cima, vai aparecer P.278, um número. Isso não é bom, não pode. Tem que deixar assim, ó, estrutura personalizada. Não, aqui, ó, nome do post. Nome do post, deixar essa opção aqui, tá certo? E vai aparecer daí o título do post, ele vai aparecer aqui em cima, ó. Isso que tá o certo. É claro que depois a gente vai trabalhar isso aqui melhor, eu vou te explicar algumas dicas sobre isso, mas para começar agora é assim, deixa aqui em nome do post e aí salva, tá bom? Bom, então essas são as primeiras 5 configurações que eu tenho que fazer. Geral, escrita, leitura, discussão e links permanentes. Vai lá, faz isso daí no seu blog agora. Ele deve estar já deve estar com essas configurações que a gente viu um pouco sobre isso aí antes. Mas vai lá e verifica se ele está com essas 5 configurações prontas. Vai lá agora e verifica isso daí.